Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 10, versículo 25, até o versículo 37. Nós vamos fazer a leitura de forma responsiva. Um texto conhecidíssimo de todos. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Podeis assentar, queridos. Irmãos queridos, quando nós olhamos para esse texto, e você conhece muito bem esse texto, Jesus aqui, ele propõe um movimento inclusivista religioso, diferente do seu contexto de muitos movimentos. Nós vivemos um tempo em que se exclui, não inclui as pessoas em seus relacionamentos. Nós estamos vivendo um momento em que se exclui por qualquer motivo as pessoas. E nós olhamos para esse texto. Jesus é aquele que inclui. Independente da etnia, da classe social, Jesus inclui. Ele está à procura de todos. Aqueles que vêm a Ele quebrantado, que o reconhecem como Senhor. Jesus, ele usava parábolas como veículo de ensino. Ele usava parábolas como veículo para convencer acerca de verdades espirituais, produzindo resposta prática, produzindo mudança de vida. Nós olhamos para esse texto e eu queria que você e eu pensássemos nesta noite: quem é meu próximo? O texto vai responder essa pergunta. Eu quero, pela misericórdia de Deus, que você saia daqui com a resposta clara e objetiva que o texto responde. Quem é o meu próximo? Jesus aqui,
Ele estabelece um diálogo. Esse diálogo é Jesus, o Todo-Poderoso, estabelecendo com pecadores. Pecadores que Ele quer trazer para Ele, para que tenham um relacionamento íntimo com Ele e ser transformado por Ele. Mas Ele quer ver e presenciar essa evidência na vida da igreja. A igreja é que estabelece relacionamento. Estabelece relacionamento como se Cristo, por meio dela, estabelecesse relacionamento, porque nós somos esse povo, que é o templo do Espírito, e que evidencia as verdades bíblicas do Evangelho, através de relacionamentos. Quando nós olhamos o versículo 25 desse texto, certo intérprete da lei aqui, ele tenta pôr Jesus à prova, como professor da lei. O que tendo feito, Senhor, o que eu preciso fazer? Esse homem, ele conhecia de teologia, ele conhecia tudo sobre Deus, mas ele não conhecia Deus. Ele conhecia tudo sobre teologia, mas ele não conhecia a origem da teologia. Esse homem, então, ele quer pôr Jesus à prova. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Não há mérito no homem, é graça, é favor imerecido. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Nós somos salvos pelo amor de Cristo na cruz. E tudo que nós fazemos é um adorno dessa graça na vida dos que creem no nome dele. As obras na vida do cristão não é para ser salvo, é porque ele é salvo, é que ele faz as obras. Essas obras são adorno dessa graça que o deu a salvação, que o achou morto em seus delitos e pecados. O verbo farei, que tendo feito eu, Senhor Jesus, posso herdar a vida eterna. Você não faz nada, o homem não faz nada, o homem não pode aproximar de Deus se o Deus não o buscar e trazer ele cativo, quebrantado por meio do evangelho genuíno. É graça. O homem, ele está passivo à ação do Espírito. É Deus que escolhe o homem, é Deus que busca o pecador, é Deus que o atrai a ele, por meio da pregação genuína do Evangelho. Quando eu olho para o versículo 26, queridos, ele disse para o intérprete da lei: como está escrito na lei? Como lês? Como interpretas? Ele, o intérprete da lei, porém, respondendo, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. Esse homem conhecia tudo sobre a lei, esse homem conhecia a palavra de Deus. Esse homem era um homem moralmente bom. Mas Jesus disse a ele, porém, a ele Jesus. Jesus julga então aqui a sua posição. Corretamente respondeste. Você conhece a lei, você conhece a palavra. Faz e viverás. O diálogo aqui entre Jesus e o intérprete da lei, fazendo isso, vai viver a vida eterna. O caminho aqui para a vida eterna, para a salvação, é amar a Deus e ao próximo, praticar aquilo que o intérprete conhece. A fé, irmãos, ela não está desconectada da prática. A fé, ela nos leva a uma ação em prol do outro, em direção ao outro.
É isso que Jesus diz para esse homem. O caminho para a vida eterna, Jesus responde para ele, é amar a Deus sobre todas as coisas. E a evidência desse amor a Deus é o amar ao próximo como a mim mesmo. Não tem uma outra forma de eu evidenciar a salvação, porque Deus é amor. Essa salvação, por meio da fé, me leva à direção do outro, para a direção do meu próximo, para praticar aquilo que o intérprete conhece. Ele conhece, mas ele não pratica. Ele conhece, mas ele não obedece. Ele é apenas um religioso, ele é apenas um teólogo. Mas ele não teve a experiência real com Cristo. Ele não conhece a essência do Evangelho. Ele não conhece a morte vicária de Cristo. Ele sabe quem morreu, mas ele não tem intimidade. Ele não experimentou esse Cristo. Ele é apenas um religioso. Quando nós olhamos, irmãos, o versículo 29, o intérprete, porém querendo justificar-se a si mesmo, aí vem a pergunta, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? O intérprete aqui faz a pergunta, porque ele quer justificar diante de Deus a sua vida, o seu caráter sapiencial da lei, das coisas de Deus. Ele conhece das coisas de Deus, mas ele não conhece Deus. Quando olhamos para o versículo 30, aqui começa a parábola propriamente dita, que é predominada por uma ação. A questão de fazer, a questão de amar ao próximo através de ações concretas. Jesus fala para ele, faze tu de igual modo, como está no versículo 37. Esse verbo fazer é fazer o quê? É a fé. A fé exercitando a prática da misericórdia. É isso que o Evangelho faz comigo e com você. É isso que o Evangelho faz. Ele nos leva a exercitar a prática da misericórdia, do amor pleno e incondicional, como foi derramado na cruz por mim e por você. É essa fé prática que evidencia o Evangelho genuíno. Não uma fé egoística, que atenta para os seus próprios interesses. O verbo aqui é fazer, é um verbo de fé, é um verbo de prática, é um verbo de ação, é um verbo que nos comissiona a ir em direção ao outro, como Cristo vem em direção a nós, para nos amar. Assim como Ele estabeleceu um relacionamento comigo e com você, e fez de nós o templo do Espírito, é para nós irmos ao outro, estabelecermos esse relacionamento, evidenciarmos a vontade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia dEle. Porque Ele foi misericordioso conosco primeiro, nos alcançou em sua graça, pecadores como nós. Irmãos queridos, quem é o meu próximo? Versículo 30. Tendo retomado aqui a palavra, Jesus disse, certo homem, descendo de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de ladrões, os quais não só, tendo despido, golpearam e foram, tendo deixado semi-morto. Versículo 30 descreve a ação dos ladrões. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. O papel dos ladrões é esse, é a sua natureza. Quando nós olhamos para o versículo 31, por acaso, porém, um certo sacerdote estava descendo por aquele caminho e, tendo visto, passou ao longo pelo lado oposto. Aqui, ele está descrevendo a ação do sacerdote. Aquele homem que prega, aquele homem que conhece a palavra, aquele homem que é um líder na igreja, na sinagoga.
Ele está descrevendo esse homem. Irmãos queridos, quando nós olhamos o versículo 32, de modo semelhante ao sacerdote, porém também o levita, o responsável pelo culto, tendo vindo e visto, passou longo pelo lado oposto. Ele está descrevendo aqui a ação desse levita. Esses homens tinham saído do culto, eles tinham adorado a Deus, entre aspas. Quando nós olhamos para o versículo 33 desse texto, o samaritano, porém, está de caminho, tendo visto, foi movido de compaixão pelo homem semi-morto. Quem era o samaritano? Para o judaísmo aqui, o outro de origem não israelita era desprezado, era execrado, era aquele que deixava-se à margem da sociedade. Quem não era israelita? Não eram próximos. O samaritano que se aproxima aqui, ele é protótipo de pessoa odiada, de pessoa descartada, de pessoa execrada da bênção de Deus. Porque a proximidade desse samaritano para o judaísmo, para os judeus, era que eles eram impuros. E isso colocaria em risco a pureza, a santidade desses judeus. Apenas religiosos. O samaritano, porém, tendo visto, movido de compaixão. E aí o Senhor Jesus começa a descrever então ações dessa sua compaixão. E o que foi compaixão desse samaritano? Ele pensou os ferimentos, ele derramou azeite e vinho, tendo alçado sobre sua própria cavalgadura, sobre seu próprio animal, o hóspede. Ele conduziu a estalagem e cuidou dele. Versículo 35. No dia seguinte, tendo tirado fora 2 denários, ele cuida dele. E ele diz ainda, o que queres que gaste a mais? Quando eu mesmo retornar, te pagarei. Não terá nenhum prejuízo. Ele descreve aqui a ação desse samaritano. Esse que está fora do convívio diário na igreja. Esse que está fora do convívio da lei, da palavra de Deus. O samaritano aqui, ele se contrapõe ao levita e ao sacerdote. Homens que conhecem, homens que se dizem cristãos, homens que leem a palavra, homens que pregam a palavra, homens que oram. O samaritano se contrapõe a esses homens. Esses homens, eles vão para ver. Mas qual é a visão desses homens? A visão desses homens aqui, irmãos, eles são levados pela indiferença pela causa do outro. Indiferença à situação do outro. Enquanto o samaritano se aproxima movido de compaixão, esses homens vão com um olhar de indiferença. Um olhar de indiferença. O samaritano aqui que não pratica a Torá, que não pratica a lei, ele que é o exemplo, quando na realidade devia ser o levita, devia ser o samaritano, ou melhor, o sacerdote. O samaritano aqui é que é o exemplo. O intérprete da Torá, da lei, são conhecedores, mas não praticantes. Irmãos queridos, que nós podemos extrair daqui como ensinamento. O serviço cristão, ele inclui amor ao próximo. Se eu não amo meu próximo, eu não amo a Deus. Se eu não amo a Deus, eu não amo meu próximo. Quando nós olhamos para o versículo 36, quem destes 3 próximos te parece haver se tornado do que caiu sobre os ladrões? O conceito de próximo. Quem é meu próximo?
Meu próximo é todo aquele que precisa de mim. É aquele que tem necessidade de mim. A minha atitude é que me faz próximo ou não. Jesus aqui responde falando do sujeito do amor. Próximo é aquele que tem necessidade. Aquele que está próximo de mim e tem necessidade. De quem é que eu estou sendo próximo? De qualquer uma. De qualquer um. Nós olhamos para esse texto, a nossa atitude diante do sofrimento de alguém ajuda a determinar o próximo. Assim como Jesus nos viu mortos nos pecados e delitos, assim como Jesus viu-nos doentes, assim como Jesus nos viu escravos, Ele olhou e nos amou, e nós nos tornamos próximos dEle. E Ele fez de mim e você, através dessa misericórdia, fez de mim e você misericordiosos para com aqueles que estão próximos de nós. Quem é o meu próximo? O meu próximo é que está próximo de mim, tem necessidade, que está ferido, que está machucado, que está amargurado, que está escravo, que está abatido e que precisa de misericórdia. E só o amor pode promover essa misericórdia. Só a igreja de Cristo conhece a verdadeira misericórdia. Porque foi essa misericórdia que me alcançou e te alcançou. O mundo pode fazer obras. Nós devemos fazer obras como adorno da graça. Mas as obras na vida do cristão é a misericórdia que primeiro foi dada a nós, através do sacrifício de Cristo Jesus. E precisa ser externada em uma ação de fé prática. É essa misericórdia que o meu vizinho espera. É essa misericórdia que as crianças jogadas embaixo dos viadutos esperam. É essa misericórdia que muitos na comunidade esperam. Da igreja, que pela fé adornada pelo amor, pela misericórdia de Cristo, saia em ação prática em direção a esse que está próximo e precisa de mim, precisa da igreja, porque ele está ferido, machucado. Irmãos queridos, as obras na vida do cristão são evidência da salvação. Mas elas são consequências da fé em Cristo. As obras na vida do cristão, irmãos, elas são evidências claras, óbvias da salvação, mas elas são consequência da fé. Eu não faço obras para ser salvo. Eu faço obras porque eu sou salvo. É diferente. Nós temos olhado à nossa volta e muitas vezes nós precisamos aprender com os espíritas. E com todo respeito a eles, com todo respeito, eles não conhecem o Evangelho, a verdade do Evangelho. Eles ainda estão sendo enganados de achar que pelas obras eles vão ter privilégio. Mas eles fazem a obra. E nós que temos a fé em Cristo, nós que temos a misericórdia de Cristo sobre nós, muitas vezes, irmãos, não temos essa ação da fé movida em nós para fazer as obras que são evidências da salvação em Cristo. São evidências de uma misericórdia que primeiro nos alcançou. E muitas vezes estamos de portas fechadas durante a semana, quando poderíamos atender tantas pessoas. Que a fé nos desperte a ação de ir em direção ao outro.
e praticar essa misericórdia, exercitar essa misericórdia, porque primeiro ela nos alcançou. É interessante que o intérprete aqui, ele não tem coragem nem de dizer o nome do seu próximo. Ele não tem coragem. Ele passou, ele foi lá, ele olhou, ele viu quem era, ele sabia quem era, mas ele não tem coragem de dizer para Jesus: é o samaritano, aquele que eu desprezo, aquele que eu olhei com indiferença, aquele que eu não amei como o Senhor me amou, aquele que eu julguei, aquele que eu não prestei socorro. Ele não tem coragem. Ele, o intérprete, ele mostra relutância. Sabe por que ele mostrou relutância? Porque em responder quem era o seu próximo, havia implicações em que cairiam sobre ele algumas responsabilidades. Se ele entende, se ele sabe quem é o seu próximo, vai e faz. Vai e faz. Pratica a misericórdia. Se eu reconheço meu próximo, recai sobre minha responsabilidade implicações concretas de ir fazer. E isso muitas vezes fere o nosso orgulho, como feriu dos intérpretes da lei, homens que pregavam a palavra. Mas as implicações, quando eu reconheço quem é o meu próximo, aquele ali, aquela família, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, a minha família, o meu filho, a minha irmã, o meu vizinho, há uma implicação de eu reconhecer a necessidade. E por meio da fé, movido por uma ação concreta, eu em direção a ele exercitar a misericórdia. Isso demanda tempo. Isso demanda eu abdicar dos meus egocentrismos, das minhas coisas, para caminhar com o outro. Sequer ele reconheceu quem era o seu próximo. Ele mostra a relutância aqui em responder devido a essas implicações. Nós estamos tão envolvidos com as nossas coisas. Nós somos tão crentes, tão espirituais, tão religiosos, como esses levitas, como esses sacerdotes, que nós não temos tempo para olhar para o outro e reconhecer: aquele é meu próximo. Eu sei que ele é, mas eu não posso reconhecê-lo, porque isso implica em eu ir em direção a ele pela fé. Essa ação me levar a me comprometer com as suas necessidades. A misericórdia de Cristo exercida por nós. Nós estávamos feridos, machucados, cheios de espinhos, nós éramos fedorentos, trapo de imundícia. Mas ele olhou para nós, nos deu a melhor roupa, nos deu o melhor anel, nos deu autoridade para pregar essa palavra. Ele nos lavou, ele nos purificou, ele nos tornou perfume agradável, para nós irmos em direção ao outro e exercitar essa misericórdia. Misericórdia quero e não holocaustos. Quando eu olho, irmãos, essas implicações levariam a esse homem da lei ao compromisso e a responsabilidade de praticar o que ele ensinava. É muito bonito falar de amor. É muito bonito nós recitarmos o resumo dos 10 mandamentos. E eu creio que todos nós sabemos, até as crianças. Qual é o resumo dos 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É bonito recitar. Mas esse amor tem implicações para os que creem no nome do Senhor.
de reconhecer o outro, reconhecer o meu próximo e caminhar em direção a Ele com misericórdia. Como Cristo, como Deus fez por meio de Cristo a nós. Quando nós olhamos para o versículo 37, ele, o intérprete da lei, porém, disse: o que fazer? Misericórdia com ele, vai e faz como samaritano. Ele diz: vai e faz como samaritano. Você olhou, olha bem, quem fez? Samaritano. Faz igual ele faz, pratica, você conhece. Não é isso que você prega, não é isso que você lê. Todos os grupos fechados, irmãos, exclusivistas. Os grupos ali tudo fechado. Vários grupos naquele contexto. Um deles era o judaísmo. Nós somos os puros, ninguém entra. Quem não é judeu, quem não é israelita é impuro. Grupos exclusivistas fechados. Mas Jesus vem mostrar aqui que ele aceita a todos. Que ele está à procura de pecadores, seja preto, branco, rico, pobre, azul, roxo, amarelo, seja quem for. Ele está à procura de pecadores. Deus inclui no reino dele gente como eu e você. Pecadores. Porque ele é inclusivista, não é exclusivista. Ele vem mostrar aqui que ele é Deus de todos. Vai e faze tu de igual modo, semelhante ao samaritano. Vai e procede tu de igual modo. O foco aqui, irmão, não é só compaixão. Existe preconceito. Existe preconceito em relação ao samaritano. Existe barreira, existe muralha em relação a outro ser humano, igual a mim, igual a você, igual aos intérpretes da lei. Preconceito. Ele está dizendo, olha, você precisa amar o samaritano. Me permitam parafrasear. Ele está dizendo, não inverta as coisas. Gente é gente. Nós precisamos amar gente. Nós precisamos tratar de gente. Nós precisamos acolher gente. Nós precisamos amar o judeu, o grego, amar a todos. Para herdar a vida eterna. É preciso amar a Deus e amar ao próximo. Não tem como eu amar a Deus e não amar o próximo. Não tem como eu amar o próximo e não amar a Deus. Não tem como. Eu estou ligado na vertical com Deus, estou ligado à horizontal com o outro igual a mim. É esse amor que vem do alto que me alcançou. É o amor que precisa ser exercitado na horizontal nos meus relacionamentos com o outro. Isso é herdar a vida eterna. Quem é o meu próximo? Eu quero concluir, irmãos, esse texto. Teria muito mais coisas para falar sobre esse texto riquíssimo. Mas a minha limitação humana não me permite. E aqui eu concluo, então. E peço misericórdia a Deus para que você tenha entendido. Sem misericórdia, irmãos, a todo mundo, não há religião verdadeira. Sem amor ao próximo, não há amor a Deus. Essas são as aplicações desse texto. A prática da misericórdia é evidência da salvação, é evidência de uma vida eterna. Porque a prática da misericórdia é uma fé exercitada em quem você tem crido e que te amou primeiro para que você amasse a Ele e ao próximo. Não posso definir próximo, só posso ser próximo.
Porque o próximo é ser humano como eu e você. Que eu, você, a igreja, se faça próximo de pessoas, seres humanos, que carecem, que têm necessidade. Irmãos, é muito difícil. Jesus não disse que seria fácil, mas não é impossível. Mas não há alternativa para seguir Jesus, se não for exercitando a fé em quem nós dizemos ter crido. E a fé nos move uma ação em direção ao outro. Não tem jeito. É evidência dessa fé, dessa salvação. Sempre há algo a fazer. Não há limite para o exercício do amor. Não há limite. A exigência de Jesus é exercer misericórdia, independente de quem seja. Jesus nos desafia a nossa indiferença como aqueles intérpretes da lei. Jesus desafia a igreja em sua indiferença com o que está acontecendo nesse Rio de Janeiro, nessa nação brasileira. De nós exercitarmos a misericórdia a pessoas que estão à nossa volta, sofrendo, chorando, de manhã a manhã. Nós somos desafiados a essa indiferença, a esse egoísmo, a essa passividade para com a necessidade do outro, que é o nosso próximo. A igreja precisa atentar para o desafio de Jesus nesse mundo exclusivista. E que tem levado a igreja à passividade quanto a exercitar a misericórdia pelo outro, pelo próximo. Como vencer isso? Como vencer essa indiferença? Como vencer esse egoísmo? Como vencer essa passividade? É com cada um. É com cada um. A sua vida espiritual é que vai retratar essa misericórdia na prática. Isso é com você e Deus. Isso é com você e Deus. Alguma coisa tem que ser feita. Tudo que nos é possível fazer tem que ser feito. Mas lembremos sempre que tudo que façamos, a motivação é glorificar o nome do Senhor que nos amou primeiro. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, seja para a glória de Deus. Quem é o meu próximo? Que você entenda quem é o seu próximo. E que nós, como igreja, exercitemos a fé por meio da misericórdia, como somos conclamados a fazer nesta noite. Para a glória daquele que nos amou primeiro. Para a glória daquele que nos amou com seu amor incondicional. Para que evidenciássemos essa misericórdia em uma ação concreta em direção ao outro. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida da Igreja Presbiteriana de Realengo. Que Ele desperte em nós vivermos esse amor, essa misericórdia que nos alcançou primeiro.